Boa tarde a todos. Daqui um pouquinho vamos estar batendo papo. Eu vou estar com o Rodrigo falando um pouquinho sobre a visão espírita do suicídio, um pouquinho do trabalho do sociólogo. Vamos bater um papo sobre mediunidade, tá? Estão todos chegando. Boa tarde, Jéssica. Nós íamos entrar pelo Instagram do Rodrigo. Raíssa, seja bem-vinda. Nós íamos entrar pelo Instagram do Rodrigo, só que o Instagram dele não está conseguindo entrar, então eu vou tentar acessar o Instagram dele. Ele já chegou aqui, vou tentar visualizar o dele aqui. Nós remarcaremos a live para outro dia. Vamos ver, eu estou chamando ele. Boa tarde, Rafael. Oh, meu Olá, amigo. olá, professor Luiz Carlos. Seja bem-vindo. Sejamos, né? Ah, é uma pena que não deu lá, mas a gente improvisa, faz esse por aqui, tá ótimo. Rapaz, se não der errado algumas lives, não é o Instagram, né? É, eu acho, Oh, eu acho que é o meu Instagram que tô fazendo muita live, eles não estão mais permitindo, não. não, acho que ele estava falando, esse rapaz está se destacando muito, eu vou derrubar ele, vou derrubar ele um pouco, Rodrigo. Mas esse os nossos aplicativos e as nossas comunicações, né? É É, verdade. dificilmente passa uma live ou uma semana sem dar algum probleminha na live ou alguma coisa, né? Você sabe que no lançamento do meu livro, eu fiz primeiro um pré-lançamento para o pessoal conhecer com o pessoal da Letra Espírita. No primeiro bate-papo, deu problema no Instagram também. Aí eu É, tive que entrar todo diferente. Então ontem, é a vida. ontem eu fiz uma live com um escritor super legal, o Rafael Coutinho, e aí perdeu a live inteira. Até a próxima com a doutora Fernanda eu tive que fazer de 20 em 20 minutos. Mas aí agora não deu nem para iniciar, nossa. Pelo outro dia eu fiquei 10 dias sem poder acessar o feed, sem poder fazer nada. O Instagram me bloqueou por 10, foram 10 ou 14 dias. Tirei umas férias e também foi do nada, viu? Uhum. É meio difícil compreender algumas coisas, mas faz parte. Faz Se não parte, desse, é. se não desse hoje, nós voltávamos outro dia também. O importante é sempre seguir em frente, né, meu amigo? É verdade, total razão. Ó, E ela vai ficar salva no meu IGTV, tá? isso, Se o aí. pessoal quiser seguir depois. É uma pena não poder ficar, não sei se dá para ficar no teu também. É, mas aí eu baixo do seu IGTV e coloco no meu YouTube, que é legal Legal, fazer isso, né? Para não ficar só no Instagram. legal. É, Bom, é bem bacana. embora eu esteja na parte de cima, eu vou ser que é. É, eu tava tentando te apresentar que você é um sociólogo, escritor famoso, autor do livro O Amor Vence o Suicídio, e a gente ia falar exatamente sobre esse tema delicado e não deixa de ser importante, né? O suicídio na visão espírita. E ninguém melhor para você falar sobre isso pra gente, a sua visão. Sim, ó, ô, Rodrigo. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho para o pessoal, né? Quem é o sociólogo Luiz Carlos? Qual é o trabalho do sociólogo? Como que nós vamos nessa caminhada? Porque eu mesmo, como sociólogo e como médium, muitas vezes eu trago uma visão diferenciada do suicídio, né? Inclusive o pessoal fala, ele não vai começar a falar direto no suicídio? Não, vou começar a falar algumas coisas antes, porque uma coisa é você falar direto do suicídio, o que ele acontece, as medidas. Outras coisas é você levantar algumas causas que às vezes passa despercebido para a sociedade, para nós no dia a dia. Rapaz, nós vivemos numa correria que é pressa para chegar, a gente não sabe aonde, e fazer não se sabe o quê. E muitas coisas passam despercebido e contribui muitas vezes para alguns problemas nossos. Então, como sociólogo, eu vou falar um pouquinho sobre isso até a gente chegar também na parte específica do suicídio, porque nós Claro, precisamos nos reconectar e conhecer como ser humano também. O que você acha? claro, perfeito. Ó, o pessoal pode mandar pergunta ou participar e a gente, se souber responder, nós vamos respondendo. É, exatamente. E é assim, eu não represento a doutrina espírita e nem todos os sociólogos do Brasil.
Eu represento o sociólogo Luiz Carlos, que tem uma visão sobre o mundo, assim como cada cidadão, cada ser humano vai ter a visão dele sobre o mundo, e ninguém é dono da verdade, né? Todos nós estamos aqui como aprendizado no planeta. Sim, total verdade, Anne. Não se Então, preocupa quanto a isso, eu concordo com você. e agora, no século XIX, as ciências humanas ela começou a entrar para estudar a parte de suicídio, depressão também, ou seja, nós vamos agregando valor a todo tempo. E muitas vezes eu gosto de esclarecer para o pessoal o que é o sociólogo. Porque às vezes acha Sim, que o sociólogo ele é só o professor. Não, né? Eu sou sociólogo e sou cientista social e sou psicopedagogo, além de escritor. O sociólogo em si, ele é licenciado para dar aula de sociologia. O cientista social, ele é bacharelado, ele é para interferir na sociedade, para ajudar a sociedade. Muitas vezes as pessoas confundem o sociólogo com o sexólogo, com o psicólogo. é Então, verdade. o sociólogo, qual é a função dele? É interferir na sociedade. Nós somos, de certa forma, um psicólogo, mas um psicólogo da coletividade, não individual. Quando a pessoa está com algum problema, ela vai no psicólogo. Quando a sociedade está com algum problema, quem vai surgir é o sociólogo, é a figura do sociólogo que vai analisar a problemática da sociedade, as relações interpessoais. Eu costumo falar muito, Rodrigo, é, nós, seres humanos, nós vamos à escola, estudamos a evolução, tanto na história, como na física, como na biologia, na ciência, e nós não colocamos ela em prática no dia a dia. Então, por que tem um sociólogo? A sociedade, ela evolui, tudo evolui o tempo todo, o universo, ele evolui, as nossas relações. Quando que há 10 anos atrás nós íamos estar falando sobre um aparelho celular com pessoas fazendo pergunta, conversando também? A evolução, ela Exatamente. está, não é verdade? A evolução, ela está na nossa cara e nós não percebemos. E quando que surge o sociólogo? Nem sempre a nossa vida foi desse jeito. Nós começamos lá como homens das cavernas, 5.000 anos antes de Cristo, quando o homem domina a agricultura, o homem começa a se reproduzir mais, começa a não precisar ser mais nômade. São alguns fatos que acontecem na sociedade que causam uma mudança brusca, que muitas vezes o cidadão comum passa despercebido. Então, a primeira foi quando o homem dominou a agricultura. Nós estamos no meio de uma revolução, sem dúvida. Alguns falam numa quarta revolução, eu falo numa revolução virtual, porque a partir de agora eu considero a era da consciência. Nós vamos ter que evoluir, queira ou não queira, a nossa consciência. O modo de relação interpessoal também vai. Mais cedo ou mais tarde, dinheiro vai desaparecer. O virtual ele vai tomar conta. Na Europa já tem muito disso. Nós estamos, em certo ponto, atrasados em relação a eles. Então, a primeira revolução que vem é o domínio da agricultura. Aí, depois nós vamos dar um salto, a gente cai na revolução industrial. A revolução industrial ela vem para mudar totalmente o modo de vida do ser humano. O ser humano ele era totalmente dependente da natureza. Ele trabalhava quando tinha sol e dormia quando não tinha, porque não tinha iluminação, não tinha transporte, não tinha nada. Ele era obrigado a se adaptar à natureza. A revolução industrial, ela vem e ela muda bruscamente isso daí. O homem começa a dominar a natureza, começa a mudar as relações sociais, começa a ter patrão e empregado, isso vai pipocando, começa lá na Europa, depois vai para todo o mundo, e isso começa a causar problemas sociais. Mas como assim causar problemas sociais? Vocês já pararam para imaginar? O patrão, ele tem um empregado, ele quer ter lucro e ele não pode dar aumento. E ele não quer dar o aumento. O empregado, ele trabalha, ele quer aumento, mas ele não pode brigar com o patrão, porque senão ele perde o emprego. Isso gera uma contradição. É aí que entra o sociólogo, para estudar essas contradições e como melhorar o desenvolvimento. Então, quando é o psicólogo, ele entra no individual. O sociólogo, ele entra no coletivo. Só que o sociólogo, quando ele vai analisar a sociedade, ele não vai no senso comum, no pejorativo. Vou dar um exemplo para você, linchamento no Brasil. Por que as Ah, pessoas lincham a outra? Aí quem que vai estudar? É o sociólogo. A polícia ela põe no boletim lá de ocorrência, linchamento. A pessoa do senso comum vai falar o quê? Ah, vagabundo, sem vergonha, ele mereceu. O sociólogo ele vai analisar friamente o que leva uma população a linchar um indivíduo da mesma espécie. Aí ele vai lá. Olha, o pobre ele vai linchar por ausência da justiça, do Estado para fazer aquela ação. O rico,
ele vai linchar por prazer. Na França, porque ele desertou. No Brasil, é mais negro do que branco, é mais pobre do que rico. No Oriente, é mais mulher. Então, o sociólogo ele vai calmamente, friamente, a partir da ciência, que é a observação, levantando os dados, a analisar aquela situação. Então, é esse o trabalho do sociólogo. E há 10 anos atrás, Perfeita explicação, professor. Eu agradeço, e há 10 anos atrás, eu tive a gratidão de poder juntar a sociologia e a mediunidade. Você fala, Luiz Carlos, a sua explicação sobre mediunidade é igual aquele que explica a doutrina espírita, porque muita gente não sabe, mas a doutrina espírita ela não é uma religião. Ela é uma doutrina, qualquer um Como pode assim? ler. Ela é uma doutrina filosófica, ela é igual à filosofia. Inclusive, muita gente não sabe disso. Então o pessoal fala, o cara ele é espírita, ele é macumbeiro. O senso no comum, ele impera muito no Brasil ainda. Então, qualquer pessoa pode ir lá e analisar e aprender com a doutrina espírita. Eu vou mais longe. Nós não temos hoje que aprender só com a doutrina espírita. Nós temos que aprender com tudo que pudermos. Nós temos hoje YouTube, tem Instagram, tem as lives que nós fazemos. Por isso que eu falo que é a época do conhecimento. Só não tem conhecimento e só não aprende quem não quiser. Perfeito. Mas está à disposição. Vai estudar física quântica. Na minha visão, Rodrigo, nós estamos vivendo a melhor época no mundo. Você vai falar assim, Luiz Carlos, mas está numa pandemia. Está numa pandemia, mas nós estamos numa transição. Nós vamos evoluir muito. Nós vamos evoluir muito como ser humano. Eu falo para os meus alunos, agradeça por estar aqui agora. Nós entramos com a nanotecnologia, física quântica, agora vai começar a explorar mais o magnetismo. Olha que época boa para conhecer. Então, há 10 anos eu tive a graça de despertar a minha mediunidade. Eu comecei a juntar a sociologia com a mediunidade. Então, eu comecei... na verdade, o conhecimento é libertador, né? Quando você começa a ter conhecimento, independente da tua classe social, independente da tua religião, independente de não crer em alguma coisa, você começa a ter sede pelo conhecimento. E esse conhecimento ele vai te libertar internamente de várias crenças antigas. Então, olha que interessante. Eu comecei a juntar a sociologia e a espiritualidade, e depois eu desenvolvi esse livro, que esse livro chama O Amor Vence o Suicídio. Graças a Deus, eu tenho recebido mensagens de várias partes do Brasil, e agora ele foi lançado na Europa também, de muitas mães. Tá? Eu sou muito grato. Quando eu descobri, porque eu vou explicar como é que funciona a psicografia também, quando eu descobri que a hora que eu acabei, que eu li o livro, eu falei, obrigado por eu estar transcrevendo essa obra. Porque eu sou um carteiro, não é o Luiz Carlos que bolou a ideia. Eu só estou descrevendo a psicografia de algumas vidas que existiram aqui. É um romance, e é um romance que ele não é feito só para espírito, ele é feito para todos. Acho que nós temos que parar com isso, um público lê isso, um público lê aquilo, não. Vamos entrelaçar os conhecimentos e vamos evoluir junto. Então, despertou a minha mediunidade. E como que despertou a minha mediunidade? Para matar um pouco a curiosidade. Eu sou professor, tá? Eu estava dando aula um dia e a aluna falou para mim, minhas aulas, Rodrigo, ela começou aí uma aula boa, rapaz. Os alunos perguntavam, eu explicava, já ia falando. Aí comecei a levar eles para conhecer centro de convivência, orfanato. Ficou uma aula legal. Aí a aluna falou, professor, com quem que o senhor conversa atrás de você? Eu falei, deve ter alguma coisa. Aí tirei sarro da aluna, rapaz. Aí ela gravou e veio com o vídeo. Não é que eu conversava mesmo? Olha. Aí... Rapaz, imagina, sociólogo, já era católico, mas aquele católico não praticante, tal. Beleza. Eu falei, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Fui aonde? Tinha um pastor amigo meu. Falei, Luiz Carlos, calma, você não tá louco, tem muita coisa que você não conhece. Não me satisfez, porque sociólogo você quer ir ali, você quer confirmar. Fui no psiquiatra. Olha. Aí, graças a Deus, peguei um psiquiatra bom e eu falei, como é que você tá? Eu falei, minha vida estava boa, até eu descobri que eu falo sozinho.
Aí ele explicou, não, são 3 pilares na tua vida. Uma boa alimentação, lazer, trago isso para minha vida toda agora. E religar-se a um ser superior. Como é que você está? Alimentação como pizza direto, tá uma maravilha. Lanche, eu falei, então você não tem uma boa alimentação. Lazer, eu jogo bola, brigo ali, discuto ali, então você não está tendo um lazer. E religar-se, tá bom, eu acredito em Deus. Faz só isso? Faz só. Falei, não, começa a mudar a tua vida, melhora a tua alimentação. Seu lazer, vai distrair, vai ter contato com a natureza e procura estudar, não só uma religião, as várias opções que a vida lhe oferece. E para dormir eu vou te dar um remédio. Falei, beleza, mas aí eu não fiquei contente ainda. Passei um dia perto da igreja, tinha uma fila de gente confessando. Eu falei, hoje eu vou entrar lá, vou desabafar tudo, vou falar tudo com esse padre. Quero ver ele falar alguma coisa para mim, explicar essas coisas. Aí ele sentou, eu sentei, um padre novo, rapaz. Aí eu falei tudo. Ele falou, olha, e o que há de errado com você? Ele falou, você tem que escolher o Deus que você conhece, você tem que saber porque você que está aqui, você tem que derrubar velhas crenças, você tem um futuro todo pela frente. Eu falei, nossa, entrei aqui com uma coisa e saí com outra. Falei, toma seus 10%. Aí saí de lá, comecei. Aí foi a vida, não, eu falo que o universo vai coincidindo, vai dando mostra pra gente das coisas, e a gente está tão apegado ao que a gente quer ou que vê no outro que a gente não percebe as oportunidades. Aí começou a dar certas oportunidades, até que aí eu tive meu contato com o meu mentor, que ele chama Flamarion de Versalhes, está aqui comigo hoje, né? E depois fui fazer parte da equipe, eu tenho toda uma equipe espiritual comigo também. Cada um vai chamar de um jeito. Tem gente que chama de anjo da guarda, tem gente que chama de entidade, tem gente que chama de guia, o Paulo Coelho chama de companheiro. Cada um vai usar o nome que quer, a coisa que quer. O importante é nós entendermos que nós fazemos parte de um universo. Nós somos tão pequenos e eu só me torno grande a partir do momento que eu me sinto bem e vivo a vida fazendo para o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Então hoje eu trabalho como professor em Santa Cruz das Palmeiras. Aos domingos, uma vez por mês, eu vou para Minas Gerais, eu faço psicografia na comunidade Chico Xavier, nós recebemos lá a média de 300 pessoas por domingo para fazer psicografia, então nós somos carteiro, né, da comunicação. Eu vou falar bem, eu não gosto de falar muitas palavras difíceis, acho que a gente tem que ser bem direto. A comunicação entre o mundo espiritual, o vivo e o morto. Nós fazemos as nossas cartas também. Eu gosto de lá porque lá nós não temos muito contato com as pessoas, é totalmente anônimo. Quase ninguém sabe, por exemplo, que eu psicografo quem vai lá na comunidade. A gente não tem muito esse contato. Eu gosto um pouco do anonimato nesse sentido. E 3 vezes por semana eu vou até Santa Rita do Passa Quatro e trabalho lá também. Lá nós fazemos cirurgia espiritual em crianças de segunda, nós fazemos em adulto na quarta, e de sexta-feira atende a média de 600 a 1.000 pessoas, dando orientação espiritual e consulta também. Às vezes a gente chega a sair 4 horas, 5 horas da manhã. Então é um trabalho muito bonito, trabalha essa energia, é espiritualista, a gente acaba doando um pouquinho. Então esse é um pouquinho do sociólogo e um pouquinho do médium, tá? Por que eu estou explicando isso? E daqui a um pouquinho nós vamos falar de suicídio. Porque nós vamos ver que no decorrer, viver nesse planeta não é fácil. E muitas vezes a gente torna ele mais difícil. Quando eu entendo que eu faço parte de algo maior, que eu estou aqui como aprendizado, que eu não sou imperfeito, que eu sou imortal, eu começo a ver a vida diferente. Totalmente, né? É pesado, às vezes, falar imortal. Mas se nós pegarmos aí a maioria das religiões, o que ela fala? Talvez eu até não concorde como eles expressam a palavra Deus, o céu e o inferno, mas a maioria das religiões, o que elas falam? Se você morrer e fizer coisa boa, você vai para o céu. Se você fizer coisa ruim, você vai para o inferno. Então, queira ou não queira, há uma necessidade, uma vontade e uma crença de que existe uma vida após a morte. Embora cada um explique do seu jeito. Então, na realidade, nós somos imortais. Existe algo maior do que esse corpo que está aqui hoje. Então, eu acho que essa era agora é realmente a era da consciência. Nós vamos entender mais quem somos nós.
Então, se eu começo a entender quem sou eu, por que que eu estou aqui, eu começo a ser menos depressivo, eu começo a ser menos ansioso, eu começo a ter a tendência a cometer menos suicídio, eu começo a respeitar a opinião do outro, o jeito do outro ser quem ele é. Então, por exemplo, não é esse, verdade? esse momento é mágico quando é possível deixar de tomar remédio, né? Sem Sim, necessidade. sem necessidade. Nós vamos comentar daqui um pouquinho até que ponto o médico é bom, até que ponto que não é, porque, Rodrigo, a maioria de nós, durante a nossa existência, nós já pensamos alguma vez, minha vida não tem sentido. O que eu vou fazer nesse mundo aqui? Está tão chato, eu preferia nem existir. A gente tem crise existencial. E isso é independente de ser pobre, rico, branco, negro, índio, nós temos esse pensamento. Porque o nosso cérebro, ele pensa o tempo todo, não conseguimos ficar com ele parado. Por isso que o pessoal diz, mente vazia, oficina do diabo. Que nós temos que controlar para onde que o nosso cérebro vai indo. Quando nós controlamos para onde ele vai indo, tem até algumas seitas, algumas outras filosofias que falam que nós temos 7 corpos, que a mente fica na alma e não no cérebro. Tudo, eu não vou trazer respostas, eu vou trazer pontos de reflexões para que nós possamos sair daqui em busca de mais conhecimento, que é o importante. Gosto muito da música do Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Nós nunca somos a mesma pessoa. Eu não sou aquela pessoa quando tinha 20 anos, quando tinha 15, e não serei esse que está falando contigo quando eu tiver 50. Eu acho que a evolução é até cada dia, não é? Amanhã a gente já está de uma forma diferente. Totalmente. E é isso que nós temos, que a maioria das pessoas não entende. Eles acham que aquilo vai ser para sempre. E o para sempre sempre acaba, porque sempre está começando um novo ciclo. Então, vamos entender um pouquinho quem somos nós, na visão, logicamente, do sociólogo e da parte espiritual. E o meu livro, ele mostra isso, tá? Quando nós vamos encarnar, quando nós vamos nascer, porque muitas vezes também nós só estudamos o nascimento, a junção do óvulo e do espermatozoide. Nós não falamos além disso. Agora chegou a época de nós entendermos isso. Mas por que nós nos entendíamos? Porque nós não tínhamos equipamentos o suficiente e tecnologia para perceber. Eu costumo falar, não é que o inexplicável não existe. O que falta é a explicação para explicar o que é inexplicável. Quanta coisa não evoluiu de lá para cá e que foi mudando, que nós não percebemos. A frequência do celular a gente não vê, da televisão, mas existe. Quando tiver um óculos, alguma coisa que qualquer um vai detectar, nós vamos ver normalmente. Então, na visão espírita, para quem tem mérito, existe um negócio chamado contrato kármico. Então, muitas vezes a pessoa reclama, eu não quis nascer nessa família, eu não gosto dessa família. Quis sim. Você escolheu nascer ali na hora que você fez o planejamento. E se você não teve mérito para fazer o planejamento, você foi obrigado a ir ali para reparar erros com aquelas pessoas que estão naquela família. Muitas vezes nós queremos mudar a África, queremos mudar lá na Etiópia, mas você não veio para ir lá nesse primeiro momento. Você veio para reatar dívidas que você tem de outra família, com as suas famílias, com os seus amigos, ali naquele local. Porque nós temos mais de 100 tranquilas encarnações. Imagina quantas coisas nós não trazemos desse mundo. E se você analisar a biologia, quando junta o espermatozoide e o óvulo, vem as características de todos os antepassados ali biologicamente. E na nossa alma também vai vir. Então aquele torturador que foi lá atrás, seu ancestral, ele está onde hoje? Ele está aqui, ó. Aquela pessoa que foi boazinha também está aqui. Aquele estuprador, aquele que matou, aquele assassino, está onde? Resquícios dele. Adormecido no meu DNA e na minha alma. Então é importante nós sabermos que nós escolhemos vir naquele local e nós precisamos reparar coisas com as pessoas que estão ali. Ou, quando você nasce, você traz um pacote, você traz um baúzinho com coisas boas e coisas ruins das outras vidas. E ali naquele lugar, você vai ter
a oportunidade de reparar para você evoluir. Eu vou chamar de alma, né? A gente chama de espírito. A sua alma evoluir, porque nós somos alma, nós não somos só matéria. Esse corpo não é meu, esse corpo ele é do planeta, e daqui para frente o pessoal vai começar a trabalhar muito isso. A USP já está trabalhando, a Unicamp já está trabalhando, olhando as energias. Hoje, você pega aí o reiki, a radiestesia, você consegue fazer trabalhos à distância. Nós vamos romper muita coisa. Então, olha por que eu estou explicando isso. Porque nós vamos chegar no suicídio, então eu trago problemas de outras vidas. Que eu não fui... O pessoal fala muito quando eu encontro, eu queria tanto saber como é que foi a vida passada. Fica quieto. Você não vai nem dormir de repente no teu caso. Melhor você se virar nessa mesmo, fazer coisa boa, deixa do passado quieto que você vai ter pesadelo por um bom tempo. Não é que nós não prestamos, nós somos seres que estamos em evolução. Nós vamos evoluir muito. Tem um livro que chama Do Átomo ao Anjo. Ele explica muito bem toda essa transição. Então, olha só, eu trago já problemas de vida passada para resolver nessa vida. Chega aqui, eu nasci. O animal, ele nasce por instinto, cresce por instinto e morre por instinto. O ser humano, ele é diferente. O ser humano, ele nasce por instinto, ele cresce por cultura e ele morre por cultura. Tem um jeito de enterrar, nossa, é cultural. Tem lugar que é no cemitério, tem lugar que coloca no rio, tem lugar que põe fogo. Por isso que o pessoal fala muito, o conhecimento liberta, porque eu vou conhecer as várias culturas que tem. E quando eu começo a entender essas várias culturas, eu começo a entender por que a sociedade tem vários problemas. É o fato de não respeitar essas várias culturas. Eu só estou recusando uma ligação aqui que eu tentei pôr no módulo avião, não entrou. Ah, Então, olha não, só, nós, modo avião não perturbe, né? nós somos seres culturais. Então, olha só, eu nasci já com problemas lá atrás, a hora que eu chego aqui, já na